exemplificar alguns casos e fazer um esclarecimento mais adequado sobre o que representa a diarreia. Mas antes, assim, da gente conversar sobre a diarreia em si, a gente precisa entender, na verdade, o que que é essa regulação que o organismo faz para que, quando ocorre esse desequilíbrio, a gente passa a ter a diarreia propriamente dita, né? A diarreia, logicamente, que o principal regulador dela é a água. Então, vamos entender um pouquinho o que que acontece com a água no nosso corpo, para a gente ter uma ideia de quando a gente tem um desequilíbrio desse fator, o que que, na verdade, estaria acontecendo conosco, né? E aí a gente vai ter algumas ações que teremos que tomar, né? Identificando primeiro a classificação dessa pessoa dentro dos quadros de diarreia e, ao mesmo tempo, tomando alguma conduta que seria uma conduta mais acertada para ajudar o paciente a se estabilizar. Na verdade, a água é regulada no nosso corpo dentro de alguns princípios muito simples, né? A gente tem, na verdade, no cérebro, dois setores no cérebro que fazem essa regulação de uma forma bastante interessante. Um é a hipófise e o outro é o hipotálamo. Logicamente que ali nós temos uns osmorreguladores, né? E reguladores na adenohipófise que liberam ou não liberam o famoso ADH, que é o hormônio antidiurético, né? E nós temos também no hipotálamo alguns sensores que podem identificar o tônus celular, a tonicidade celular e, na verdade, o volume extracelular, também fazendo essa regulação. Assim, para a gente poder entender, o nosso corpo usa água de uma certa maneira para tudo, né? Para tudo. Principalmente para as reações orgânicas, como catalisador. A diarreia nada mais é que vamos falar assim, uma disfunção dessa condição, levando principalmente a uma desidratação. Diarreia, uma perda, né, exacerbada de fezes, que aí envolve os líquidos, envolve alguns eletrólitos, principalmente o sódio e potássio, né? Que fazem esse equilíbrio, né? E essas condições, elas podem ser mediadas por muitos fatores que a gente vai ponderar. Conforme cada tipo de problema, a gente vai fazer um controle para poder cessar o problema, né? Bom, só como curiosidade, o cólon, né, que é um intestino grosso, ele é o que faz a absorção desses líquidos. Para vocês terem uma ideia como que é intensa essa absorção, a gente consegue absorver mais ou menos alguma coisa em torno de 9 litros por dia de água no cólon. Então, qualquer pessoa que perca esse colo por alguma razão, ou tem uma disfunção dele, ou tem um aumento de peristalse, qualquer coisa que não haja essa absorção, de cara ele vai estar perdendo mais ou menos um volume perto disso de líquido. Então, não é pouquinho, é bastante. E aí, o intestino grosso, quer dizer, você se alimenta, você ingere a água só tem uma maneira de você colocá-la para dentro do corpo de forma natural, que é pelo tubo digestivo, não tem outra forma. Então, é importante a gente entender isso. Se não for por ingestão oral, você não tem outra ingestão. Não adianta você mergulhar num pote de água, não vai absorver pela pele, não vai absorver por qualquer outra parte do corpo. É por via do tubo digestivo, né? Então, você ingere essa água junto com o alimento, ele vai passando pelos vários segmentos do intestino, quando chega, absorve os elementos, os nutrientes, quando chega no intestino grosso, ele começa a formar o bolo fecal, e aí ele começa a fazer essa absorção intensa. E você evacua daí um resíduo, quer dizer, tira esses quase 9 litros, e vai evacuar lá um resíduo em torno de, para a mulher um pouquinho menos, em torno de uns 400, 500 gramas de fezes, né? Para o homem, já dá quase 1 quilo de fezes dia. Esse é um processo que a gente considera normal, né? Bom, lógico, o que seria a diarreia? Quando você tem um aumento disso daí, por uma razão qualquer. A gente vai estudar essas razões. Você pode ter aí, em vez de ter uma evacuação ou duas, que é o preconizado como normal, você começa a ter de 4, 5 vezes ao dia, né? Tem gente que tem
áreas da literatura que falam que a partir de 3 já é considerado diarreia. Outros já não acentuam essa como sendo importante, porque se você entender que a cada vez que você ingere o alimento, você tem o chamado reflexo gastrocólico que faz você evacuar normalmente, então você, pelo menos em 3 refeições, você evacuaria 3 vezes. Mas em outros setores da literatura falam que a diarreia só se manifesta com evacuações superiores a 5 vezes por dia. Enfim, na verdade, é um número aumentado de evacuações. Não necessariamente a diarreia significa consistência da fezes. É muito importante a gente entender. Quando você fala, estou com diarreia, você está falando assim, estou com um número acentuado de evacuações por dia, que pode suas fezes ser pastosas, né? Estou com fezes líquidas, mas evacuei uma vez por dia. É diarreia? Não é diarreia. Você não está tendo perda acentuada disso. Então, a diarreia, no final, ela passa a ser uma situação em que você tem aí o comprometimento, pelo menos, de 2 situações importantes no corpo. Você tem um desequilíbrio da água e dos eletrólitos, né? E você pode ter aí um comprometimento relacionado a um processo infeccioso. Basicamente é isso, né? Basicamente é isso. A gente pode até mostrar os slidezinhos para a gente começar a, a ter aí uma parte mais ilustrativa, né? Acho que a Marielle está com eles mais ou menos em mãos aí, não sei se ela pode jogar isso para a gente. Dá para jogar, Marielle? Não manjo muito dessas coisinhas, não. Não está aparecendo para vocês? Tá Aqui é o aparecendo? perfil epidemiológico, né, doutor, que a Marielle colocou. Isso. Mas Eu acho que os slidezinhos não apareceram Isso. lá, as diretrizes para diagnóstico e tratamento da diarreia? Isso, pode seguir, Mari. Isso. Ó, Viu? Aí. apareceu agora, doutor? Para mim não apareceu. Não? Deixa eu só Aqui tá compartilhar de aparecendo. Pra Tá gente tá aparecendo? Acho aparecendo. que eu tô fora da jogada, mas não tem problema, não. A Aqui, gente Eu deixou fico o doutor contente. Hernani fora. Não me assusto, não. Pode deixar. Por que Tadinho. será que não tá aparecendo pra Eu ele? estou sendo meio excluidão, mas tudo bem, Não, faz parte. doutor, não faça assim. Pra gente Tá. tá aparecendo aqui. Não se sinta excluído. Ah, é? Peraí, doutora, eu vou tentar parar de compartilhar e vou compartilhar novamente, só um minutinho. Tá, beleza. Mas se aparecer para as outras pessoas, não tem problema. Já para mim tá tudo bem. Deu certo aí? Será? Então, só um minutinho, doutor. Estou compartilhando de novo. Deixa eu só. Tá, beleza. Agora apareceu? Ah, agora tá bonitinho aqui. Aqui também tá aparecendo. Tá bom. Agora tá chique. Será que você consegue pôr no primeiro slidezinho? Primeiro, É, aqui isso, do esse é bom. Pode deixar nesse isso. daí mesmo. Pode ser o Esse perfil epidemiológico. tá. Tá. Bom, para a gente ter uma ideia só sobre o processo diarreia em si, né? Só para a gente poder entender melhor, ela, assim, no mundo, no planeta Terra, né? A diarreia tem uma prevalência entre as pessoas. A gente diz que essa prevalência ocorre em torno de mais ou menos entre 1,5% a 2% mês da população mundial, dos nossos 7 a 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. No entanto, no nosso pronto-socorro, nós vemos ali que a nossa prevalência está já girando em torno de 7,9%. Em primeiro lugar, as infecções das vias aéreas altas, né? Infecção, as IVAs, né? Segundo, apareceu a arbovirose, que era uma coisa que aconteceu agora, talvez isso mude um pouco mais, porque a dengue não está tendo mais essa prevalência, né? E aí vem a nossa diarreia, como essas gastroenterites, né? Ou essas gastroenterocolites, né?
que estão aí fazendo jus aí a uma observação melhor da nossa parte para controlá-las, né? Então, acho que vale a pena a gente, então, conversar a respeito da diarreia em si, né? Nós podemos passar para o próximo, né? Nós conversamos aí, isso, a diarreia. Conversamos a respeito dela, salientando o fato do que são essas evacuações múltiplas, né? Diárias, né? Que levam a essa... Ó, até falar para vocês, pessoal, caso vocês tenham algum tipo de dúvida, né? Pode me interromper a hora que acharem necessário, viu? E às vezes a gente tem a dúvida e espera chegar no final e esquece. Então já aproveita, já pode falar sem dificuldade, né? Eu vou ser assim bastante simples na explicação, e para que fique claro, não fique um negócio muito maçante, muito chato, né? Então nós temos a diarreia como esse processo do número de vezes dia que define como diarreia, fazendo que ocorra essa perda excessiva, né, de água e eletrólitos, fazendo a pessoa ter aí uma série de alterações orgânicas e muitas vezes pode levar até, em situações extremas, a uma finitude nesse paciente, um quadro de terminalidade em função da gravidade do processo. Se ele não for atacado devidamente e tal, né? Então, isso a gente tem que deixar bem claro. Você passar o outro slide, né? Exatamente. Bom, aqui eu quero só, antes da gente comentar essa situação, deixar claro assim, algumas coisinhas que são importantes, né? No processo da diarreia, né? A gente tem que entender que tem algumas diarreias que são agudas, são rápidas. São aquelas que ocorrem assim de forma, vamos dizer, imediata. A gente sempre na classificação coloca como aquelas que têm a abrangência menor que 14 dias. Mas a gente percebe que são diarreias autolimitadas, quer dizer, elas ocorrem e elas são bloqueadas, né? Espontaneamente. Às vezes por uma ingesta de alimento que não é saudável, às vezes por um processo infeccioso, rápido, sutil, né? Às vezes também por uma alteração orgânica que a pessoa tem. Alguns pacientes diabéticos podem ter esse tipo de problema, né? Algumas parasitoses também provocam esse tipo de problema. Então, são diarreias rápidas. Elas regridem com muita facilidade. A gente tem as chamadas diarreias agudas com sangue. Elas já mostram um pouquinho mais de interesse da nossa parte, porque já chama atenção para uma agressão da mucosa intestinal, né? Às vezes, ela não está relacionada à diarreia em si, mas lesões do intestino. Tumores intestinais levam a diarreia com sangue, a retocolite ulcerativa leva a diarreia com sangue, né? E as infecções de uma forma geral. Por exemplo, diarreias intensas provocadas por shigellose, salmonelose, essas coisas, podem provocar essa diarreia com sangue. Normalmente, as que são infecciosas, com bactérias, bacterianas, né? Elas estão, às vezes, acompanhadas desse quadro de sangue. E tem aquelas chamadas diarreias persistentes, aquelas que são mais de 14 dias. É uma classificação simples que a gente faz uso, só para entender mais ou menos como que funciona essa condição. Essas diarreias mais crônicas estão relacionadas mais aos quadros de disfunção orgânica que a pessoa vem a ter, né? São aquelas pessoas que têm algumas síndromes como intolerância à lactose, né? Intolerância a glúten, que é a doença celíaca. São doenças crônicas que fazem com que a pessoa tenha essa diarreia de forma continuada e que não necessariamente seja um processo, vamos falar assim, que cause aí um espanto no primeiro momento, mas precisa de um certo cuidado, principalmente quando a gente estiver tratando com criança. A criança, para diarreia, ela tem um pouquinho mais de problemas de suscetibilidade. Então, ela se desidrata com mais facilidade, já que a composição orgânica da criança para água, ela supera os 80%, de 78% a 80%, até um pouco mais, né? O ser humano adulto é 60% de água, então ele tolera mais algumas perdas, né?
Muito bem, Maria, o negócio é beber água mesmo, né? Para repor essa situação que a gente está discutindo, né? Eu só lembrou da água na hora. E aí a gente... Hã? Bem do ventilador. Ah, do ventilador. Tá certo. Outra. Mas a gente, então, agora tá bem quentinho mesmo. Mas a gente, então, pode poder ver algumas causas que são muito importantes, né? Como tem o slidezinho mostrando aí, nós temos as chamadas causas virais, e a mais comum de todas elas, que a gente já viu, é a rotavirose, né? A rotavirose. O coronavírus também provocava muita diarreia também. Inclusive, a infecção por corona, ela provocava uma diarreia antes às vezes, da infecção ou da insuficiência respiratória. Tanto que a gente tinha diarreias como diagnóstico inicial, vamos dizer, sintoma do diagnóstico de coronavírus, né? Exatamente. Agora, nós temos outras viroses também, o adenovírus dá esse tipo de diarreia também. Nas bacterianas, aquelas que a gente já tem uma certa visão, quem fica no hospital tem conhecimento disso, já sabe como é que funciona, né? No hospital é muito fácil a gente ver as bacterianas, principalmente relacionadas aí a bactérias com E. coli, né? No hospital a gente não vê quase a salmonela nem shigella, que são mais bactérias de rua mesmo. Mas os hospitalares a gente vê bastante. Clostridium, né? A Klebsiella pode provocar esse tipo de quadro. A Pseudomonas também pode. Na rua tem a cólera, né? Que provoca isso também, né? E outras mais que provocam esse tipo de problema. São as bacterianas. Há algumas dessas diarreias, elas também estão vinculadas ao tratamento das pessoas e também à imunossupressão que essas pessoas têm. Por exemplo, pessoas, que estão internadas de hospital fazendo uso de muitos antibióticos, elas costumam ter diarreias até relacionadas por perda de flora intestinal, porque a gente tem um grupo de bactérias que ela estabiliza a condição intestinal da gente, na medida que essas bactérias morrem, a gente começa a perder essa capacidade de retenção ou de absorção de líquido. Então, essa perda de flora intestinal provoca também diarreia. Isso ocorre mais em hospital. As bactérias, por exemplo, Clostridium, Klebsiella, Pseudomonas, elas estão mais relacionadas a problemas de baixa imunidade. São pessoas que estão mais fragilizadas, né? E elas têm esse tipo de manifestação diarreica, né? Imunologicamente mais frágeis. E aí tem as parasitas. Os parasitas são as amebas da vida, né? As giardíases, né? A criptosporo, né? O mais comum mesmo das parasitárias seriam as amebas e as giardíases, né? E a gente já tem um controle específico para isso, né? Não existe, até bom a gente comentar isso, não existe um aspecto específico, assim, olha, essa diarreia é dessa forma porque é por causa desse bicho. Não tem exatamente esse aspecto. Existem algumas situações que pontuam isso aí. Por exemplo, uma diarreia intensa, com sangue acompanhado, 8 até 10 vezes por dia, você já chama a atenção a se tratar uma shigelose, entendeu? Que é uma das manifestações mais próximas a isso, ou uma salmonelose, adquiridas basicamente na ingesta de alimentos contaminados, né? Principalmente aquele camarãozinho de praia, aquela coisa toda. Então, existe esse tipo de aspecto específico. Mas você tendo uma diarreia assim, dessas comuns, você às vezes você fica na dúvida de qual é o agente que está levando a isso, ou se não é de agente nenhum, é simplesmente uma disfunção do colo, né? E os fungos, que é muito comum acontecer por candidíase, é assim, a candidíase é comum acontecer em pacientes, principalmente imunossuprimidos cancerosos, pacientes que fazem diálise com continuidade, renal crônico, pacientes com linfoma, principalmente, né? Esses casos, às vezes, aparece a diarreia por fungo. Pacientes são submetidos a tratamentos prolongados com antibiótico e, às vezes, eles selecionam, dentro dos antibióticos, todos selecionam os fungos, porque eles não são atacados por antibiótico, e eles proliferam. Eles proliferam tanto no esôfago quanto no colo.
E aí provocam essas diarreias, né? As diarreias que são, assim, comuns de serem observadas, né? E a gente percebe as intolerâncias, as intoxicações alimentares, enfim. E tem algumas causas mecânicas que provocam diarreia, né? Síndrome do intestino curto, né? Nós temos também algumas invaginações intestinais que também podem provocar isso daí. Existe a chamada diarreia paradoxal, que é aquela que o indivíduo tem uma suboclusão intestinal e ele não consegue evacuar bem e ele tem uma dissolução vamos dizer assim, química do interior daquela oclusão, e ocorre uma diarreia que a gente chama paradoxal, porque ela não faz a eliminação das fezes, mas ela liquefaz aquela pedra fecal, vamos falar assim, no centro, por uma atividade química. Então, por isso que a gente chama de diarreia paradoxal. Existem também as doenças autoimunes, como a retocolite ulcerativa e assim por diante, né? Bom, quando um paciente chega com um quadro desse, eu acho que talvez vocês não tenham a oportunidade de pegar muito dessas coisas, né? Mas a gente tem que focar, isso já mais a parte médica, a gente tem que focar mais ou menos o que é importante a gente ver nesse paciente. Agora nós vamos tratar realmente do que significa a diarreia. O que é importante desse paciente? O que nós vamos focar nesse paciente? Primeiro, duração da diarreia, que a gente falou que tem as classificações, né? Mais 14 dias, menos 14 dias, estão com sangue ou sem sangue. Nós temos que ver o número de evacuações diárias, porque para você identificar a pessoa com diarreia, você tem que saber se é diarreia, né? Às vezes a pessoa fala assim, estou com diarreia, você vai lá, ela fez uma evacuação líquida e ela achou que aquilo é diarreia. Não é diarreia. Aquilo não vai dar transtorno hidroelektrolítico na pessoa, então não precisa ficar preocupado com aquilo, né? Presença ou não de sangue nas fezes, né? A pessoa pode, na vigência da diarreia, por um reflexo vagal, ter provocação de vômito. Isso é muito importante, inclusive até para reidratação. Porque se a pessoa tiver muito vômito, aí você não consegue reidratar esse camarada. Então, às vezes, tem que partir direto para uma hidratação, por exemplo, parenteral, porque você não tem como fazer uma hidratação por vias normais, né? Presença ou não de febre, né? É interessante você também saber as práticas alimentares, se a pessoa mudou do comportamento alimentar, se ela estava comendo um alimento num momento, depois passou a comer um outro, viajou para a praia, comeu um peixe lá ensopado, entendeu? A partir dali piorou a situação dela. Qual é essa condição que ela vivenciou nesse período, né? Verificar é muito importante. Isso aqui, a gente não faz isso de rotina. Peso. A pessoa perdeu peso, não perdeu peso. Por quê? Porque muito da gravidade da diarreia, como a gente vai ver para frente, tem a ver com a perda de peso. Principalmente em criança, que ela no desidratar, ela perde peso muito rápido, né? Então, a perda de peso é importante. Aí, verificar se a pessoa está conseguindo ingerir líquido. Apesar desses problemas todos, ela está conseguindo ingerir líquidos, né? Então, isso faz parte também dessa avaliação, né? Ver também se a pessoa já foi imunizada. Será que ela tomou as vacinas direitinho, não tomou as vacinas? Ela pode estar fazendo uma das doenças que pode provocar ou não diarreia. As vacinas estão em ordem. Será que ela tomou alguma vacina que, por um problema qualquer, ela está provocando esse tipo de reação, às vezes até autoimune, né? Entendeu? E sempre avaliar o seguinte: diarreias graves em crianças menores de 2 meses e em adultos maiores de 80 anos, normalmente a gente já pensa em internação. Normalmente. Então, isso é muito importante. Ver as doenças pré-existentes, principalmente no adulto. A pessoa é hipertensa, é diabético, né? A pessoa tem uma insuficiência renal crônica, tem hepatite, ela faz um tratamento de fígado, tem uma hepatite C, por exemplo, faz um tratamento crônico de fígado, isso é fundamental, né? Ver também essa frequência alta se excede a 8, 10 vezes por dia. São situações que você nem vai mais indicar, por exemplo, hidratação oral para ela. Você já vai indicar internação, né? Verificar o estado de consciência da pessoa. Será que ele chegou torporoso? Será que ele chegou letárgico? Será que ele está responsivo? Ou ele está irritado demais? Então, essas situações é importante você ver. E as condições da pele da pessoa. Aquela pele, né, que faz um pregamento,
Você já pega assim, faz uma preguinha que não volta, fica presinha ali, que a gente chama de pregamento cutâneo, né? O olho, um olho seco, um olho opaco, não é um olho brilhante, uma língua seca, né? Sinais de desidratação, a pessoa ficar com a consciência, assim, a parte cognitiva um pouco obnubilada, um rebaixamento de nível de consciência. Então, tudo isso daí faz parte de uma avaliação que a gente precisa fazer nos casos de pacientes que chegam com uma queixa de diarreia. Vocês estão entendendo bem, assim? Eu estou sendo muito rápido, não sei. O que é? Bom, beleza. Excelente, doutor. Obrigada. Nossa, tá ótimo. Então, vamos lá. Só não está passando o slide. Eu não sei se a gente o tá slide a gente vai passar assim na medida da condição, mas já eu já mudo, viu? Vocês já cansaram desse slide, né? Já eu mudo, pode ficar tranquilo. Vamos lá. É que tem pouco slide para muita conversa, isso que é o problema. Mas vamos lá. Então, a gente tem que avaliar o peso. Perdas de até 5% a gente considera leve. De 5 a 10 a gente considera de aspecto moderado, logicamente maior que 10 é uma diarreia de aspecto grave, né? De aspecto grave. Então, isso daí faz parte dessa avaliação. Faz parte também, conforme a perda de peso, a conduta terapêutica que a gente vai ter com essa pessoa, né? Se é uma criança, você tem que dar até 50, 100 ml quilo de peso por dia, às vezes de líquido, às vezes uma infusão em curto prazo de tempo de 20 a 30 ml quilo, às vezes até 50 ml quilo, conforme a criança. Adulto tem que girar em torno de uns 30 ml quilo na fase aguda, né? Então, a gente vai tomar essas condutas conforme o tipo o avantajado da perda de peso. Podemos mudar agora já, porque todo mundo cansou desse slide. Beleza, tá certo. Na verdade, esses slidezinhos são dois que a gente está vendo aqui, né? Ele é uma sequência de alterações que a pessoa tem, e a gente agora, nessa nova avaliação do Ministério da Saúde e da OMS, né? Eles reclassificaram a diarreia, no caso, em três grupos, grupo A, B e C. Com isso, a gente tem 3 planos de trabalho, plano A, plano B, plano C. Logicamente que os grupos estão atentos a situações como, por exemplo, como que a pessoa está evoluindo a algumas avaliações de exame. Todos aqueles exames que a gente falou da outra vez, eles resumiram aqui em, vamos dizer, 3... Vamos ver aqui quantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 itens, na verdade. Eles resumiram em 8 itens. São 5 itens nesse primeiro slide. Se você passar outro, são mais 3 itens nesse slide. Assim, quais são as avaliações primordiais que eles consideram importantes? Primeiro, condição neurológica, né? A pessoa está alerta, não está alerta, irritada. Então, você, conforme a gravidade desse processo, você vai fazendo a classificação dessa pessoa, né? Faz a avaliação através dos olhos, né? Se a pessoa apresenta aquele famoso olho fundo, né? Ou não, né? A gente podia até acrescentar aqui aquele olho brilhante ou não brilhante, né? Lágrimas, esse problema de lágrima presente e ausente é uma coisa bastante subjetiva, porque a gente pode classificar isso aí através do brilho do olho, né? Um olho mais umidificado, né? Ou pouco umidificado, né? A boca, aquilo que nós falamos, né? Uma boca mais seca, uma boca mais úmida, uma boca muito seca. Isso aqui tem um pouco de subjetividade, né? Entre você classificar em seca e muito seca, a gente sempre fala o seguinte: quando você fala com que a pessoa, fala para a pessoa, por exemplo, para ela engolir saliva e ela não consegue engolir saliva, a gente coloca ela como muito seca. Quando a gente fala assim para a pessoa engolir saliva, ela consegue engolir, mas ela refere: nossa, mas minha boca está amargosa. Então a gente fala em boca seca. É mais ou menos para a gente ter uma ideia como a gente faz essas classificações, né? E a sede? É interessante que depois que a pessoa tem um quadro de desidratação muito importante, a sede ela fica alterada. Então, fala assim: não, o cara está com uma desidratação terrível e está com uma sede de beber o quê? 2 baldes de água. Não, muito pelo contrário, ele passa a não ter
tanta sede mais. Ele teria sede naquela fase inicial, em que começou a desidratação, em que aquilo que nós falamos anteriormente, tanto a hipófise quanto o hipotálamo começam a identificar baixa de volume de líquido no sangue, ele começa a identificar a osmolaridade do sangue já aumentada, principalmente dos elementos que são verificados, que é o sódio e o potássio. Geralmente o potássio, o sódio, ele aumenta um pouco, chama atenção para a gente a um quadro de desidratação, né? Então, a gente tem esse tipo de alteração no primeiro momento, né? Bom, mudando aqui para a gente verificar, acho que alguém está ligando aqui. Daqui a pouco desliga. Bom, mudando um pouquinho aqui, verificando os detalhes dessas avaliações, a gente passa a verificar o seguinte: o sinal da prega cutânea, que a gente já tinha comentado, o pulso é muito importante, porque o pulso ele tem, bom, segundo os grandes mestres dos chakras da vida e dos monges tibetanos, eles classificam os pulsos, e quem faz, por exemplo, a acupuntura sabe disso, em 72 tipos diferentes. A gente não consegue ver isso tudo no pulso de uma pessoa, né? 72 tipos de pulso diferentes. Mas a gente pode ver o básico, né? Pulso cheio, um pulso cheio, não tão cheio, mas muito rápido, taquicárdico, que a gente pode dizer, e um pulso que ele está rápido, mas você não consegue pegar muito bem, que é aquele pulso de uma pessoa que já está com volume intravascular baixo, né? E enchimento capilar. A gente fala em 3 segundos, né? Geralmente a gente admite como 2 segundos. Para criança, a gente tem uma manobrazinha interessante para fazer. Você pega a mãozinha dela e fecha. E segura a mãozinha dela fechada assim, 15 segundos, né? Aí você solta a mãozinha dela e ela abre. Aí você vê a palma da mão, quanto tempo vai levar para ela ficar rosadinha novamente. É uma manobra, porque às vezes você não consegue fazer na pontinha do dedinho dela, verificar por pressão, você verificar essa perfusão, né? Então, com isso, com essas avaliações que a gente faz a classificação dos grupos, né, A, B e C, a gente consegue também fazer os nossos planos de trabalho para poder corrigir essas pessoas que estão com esse problema, né? Então, por exemplo, nós também vamos ter 3 planos de trabalho. Nós vamos ter o plano A, também o plano B e o plano C. Obviamente que o plano A é aquele que se enquadra nos sintomas do grupo A, sem problema nenhum. Isso, esqueci de pedir para mudar. Obrigado, Marielle. O plano A é uma situação simples, não tem muito o que ser feito, a gente apenas vai pegar e hidratar essa pessoa com soro caseiro. Deixa até definir uma coisa importante. Cuidado, pessoal, mas cuidado mesmo com a hidratação do Gatorade, tá? Aí fala, não, mas Gatorade não é soro? É soro, mas é um soro que foi fabricado para atleta. Vocês têm que entender muito essa situação. O soro fabricado para atleta é um cara que, por exemplo, faz um exercício violento, tem uma transpiração violenta, tem uma perda de sódio brutal, consequentemente, ele tem que repor esse sódio. O camarada com diarreia, ele tem perda de sódio, ele tem perda de potássio, mas a perda maior que ele tem é de água. Então, muito cuidado em a gente achar que dando Gatorade para uma pessoa que está com uma diarreia intensa vai ajudar, às vezes piora, tá? Porque dá uma hipernatremia importante e que é difícil baixar, viu? E essa hipernatremia geralmente leva a confusão mental. O que a gente sempre recomenda, assim, ou soro caseiro, né? Ou um Gatorade meio a meio, quer dizer, meio Gatorade, meio água, tá? Então, isso é importantíssimo. Eu sei que às vezes é fácil você receitar, e vocês devem ter falado com isso assim, eu já vi o pediatra receitar o Gatorade para uma criança e tal, etc. Tal. Não, tem colegas médicos que receitam Gatorade direto, mas toma um pouquinho de cuidado com o Gatorade por essas características dele, né? Então, o ideal é o soro caseiro. Soro caseiro, simples, fabricação dele básica. 1 litro de água fervida, resfriada,
uma colher de sopa de açúcar, uma colherinha de café de sal, tá? Fim, acabou. E a gente às vezes coloca aquela colher intermediária, que não é nem de sopa nem de café, aquela intermediáriazinha, de suco de limão. Pega um suco de limão qualquer aí, você espreme o suco de limão ali, mistura, faz o sorinho caseiro. Esse é o soro mais básico e o que melhor vai ajudar a pessoa na diarreia, né? As pessoas que estão no plano A, a gente sempre fala assim, não suspenda a alimentação. Continue se alimentando, mas aí com algum cuidado, né? E continue usando o soro. Porque, basicamente, diarreia se resolve com hidratação. Porque ela também é uma resposta do corpo a alguma coisa que não está boa lá dentro e que está sendo eliminada. Às vezes uma intoxicação, às vezes uma bactéria, né? Enfim, quando ocorre desse tipo, tem que ser eliminado, não pode ser bloqueado com medicamentos que bloqueiam a diarreia. Tanto que é dentro do protocolo de diarreia, não se coloca agentes que bloqueiem a diarreia, em hipótese nenhuma. Você tem que manter a hidratação da pessoa, que é fundamental, avaliar depois, com o passar do tempo, se aquela diarreia tem um componente infeccioso ou não, né? Aí entrar com um antibiótico, enfim, uma medicação apropriada para isso, mas depois que você já tem isso em mãos. No primeiro momento, hidratação. Então, plano A, você, além da hidratação que você pode mandar a pessoa para casa, você manda a pessoa também fazer uso de alguns alimentozinhos mais leves. Muito simples, a famosa canjinha de frango, que não faz mal para ninguém. É excelente. Purê de batata, água de coco, polpa de maçã, a casca não, a casca ela chativa, tá? Polpa de maçã. Banana maçã, banana nanica não. Tem tanino, aumenta a diarreia. Por favor, cuidado com esse aspecto. Isso é muito comum, tá? Tem gente que coloca melancia também como uma fruta adequada, só peço para tomar um pouquinho de cuidado, porque a frutose da melancia pode aumentar um pouquinho a diarreia, mas ela é uma excelente hidratante, né? Então, o soro caseiro ainda é um elemento importante. Hoje em dia, nós estamos associando o zinco, um oligoelemento, para ser usado de forma individual, né? Uma dosagem que não chega a ser muito, 12 miligramas para mulher, 15 para homem, gestante 19 miligramas, no máximo 50 por dia, mas nem precisa 50. 30 já está assim, de bom tamanho. O que o zinco faz? Ele é um agente anti-inflamatório fantástico e ele melhora muito a imunidade da pessoa. Isso aí já é sabido. Tanto que nos polivitamínicos de primeira linha, o zinco já entra já como uma rotina nesses polivitamínicos. Então, você tem aí uma diarreia seguindo o plano A. Agora, suponhamos que nessa diarreia do plano A, ela não cesse. E a pessoa continua tendo essas perdas, né, diarreicas importantes, né? E, além de tudo, ela começa a ter os episódios de vômito. Então, a diarreia também do plano B, que é a que nós vamos classificar agora, é aquela que você, olhando na nossa classificação, que a gente acabou de ver, né, dos grupos, que ela tenha pelo menos dois ou mais sinais do grupo B. Então, a gente tem uma diarreia, uma desidratação do grupo B, e nós vamos tomar as providências do que é o plano B. O plano B também entra a hidratação, né? Está ali o plano B, exatamente. Entra a hidratação, só que tem um pequeno detalhe. Às vezes, aqui nesse caso, por ser mais intensa, é interessante que a gente já faça de uma forma mais contundente, por via oral e com necessidade de permanecer dentro de um posto de saúde, ou num pronto-socorro, ou num posto qualquer de saúde, para você fazer a avaliação. Por quê? Porque muitas vezes, quando ela é mais intensa, ela se acentua com vômitos. E o vômito, ele às vezes impede a hidratação oral. E às vezes a gente tem que passar para uma hidratação venosa.
E por isso aí entraria num plano C. Então, o plano B é aquela que precisa já de acompanhamento dentro de um posto. Muitas vezes, se a pessoa tem uma ânsia muito grande, a gente pode usar um artifício, que é a chamada gastróglise. As enfermeiras gostam muito desse nome, gastróglise. Quem sabe o que é gastróglise? Vamos ver aí. Tá pegando Enfermeiras. pesado, doutor. Tá pegando pesado, doutor. Agora eu sacanei, né? Gastróglise. Você pode até escrever agora na sua evolução. Fiz uma gastróglise no paciente. Por favor, eu não vou deixar vocês constrangidos. Não deixa de sofrer, não, porque eu não lembro mais disso, não. É uma alimentação enteral que a gente faz? É sonda nasogástrica. Que nome sacanagem, mais né? Agora tu não vai escrever na evolução. Fizemos gastróglise no paciente. Vamos pegar os médicos agora, hein? Mas pega facinho, viu? Porque ninguém sabe o que é isso, não. Então, nós passamos sondinha nasogástrica e datamos a pessoa de forma mais contundente, né? E com isso, você já tem uma melhora. Caso você tenha uma melhora nessa hidratação, a pessoa passe a não vomitar mais. Está usando antiemético, ondansetrona, né? Ondansetrona, ou qualquer outro antiemético, bromoprida, assim por diante. Bromoprida, vale salientar que não é muito bom em uso em criança, né? Você passa para o plano A. Se essa pessoa, usando tudo isso daí, piora o quadro clínico, aumenta o quadro de diarreia, nas primeiras 6 horas, você vai passar para o outro plano que nós vamos discutir agora, que é o plano C. Podemos pular aí agora, acho que tem aí o plano C aí no slide? Tem, né? Tem, doutor, passei. Ótimo. Plano C. Plano C é aquela desidratação grave. É aquela que se enquadra no grupo C, mas que também, não sei se vocês viram lá no grupo C, tem uns asteriscos, né? Alguns setores têm, por exemplo, enchimento capilar prejudicado a mais de 5 segundos é um asterisco. Quer dizer, esse é um sintoma grave, né? Como tem também, por exemplo, a sede aqui, a pessoa que já não consegue beber mais água, que ela não tem mais condição de beber essa água. É um asterisco também do plano do grupo C. Então, no plano C, ele é quase exclusivamente hospitalar. Eu preciso fazer uma hidratação EV, e contundente essa hidratação EV, né, de larga escala, porque a pessoa realmente ela começa a ter uma disfunção importante, inclusive com quadro de disfunção hidratolítica, acentuando as patologias pré-existentes. Se ela for, por exemplo, diabética, hipertensa, tem insuficiência renal, tudo isso descompensa, né? E é muito interessante você avaliar isso aí, porque às vezes você presta tanta atenção na hidratação e você não percebe que a pessoa está entrando numa descompensação cardíaca, por exemplo, e que o coração dela começa a ter uma taquicardia importante, ela começa a ter dor no peito, ela tem um quadro isquêmico coronariano na vigência de uma taquicardia não controlada. Ou você começa a hiperidratar uma pessoa com insuficiência renal, que piora a função renal dela, ela entra em edema agudo de pulmão, vai para a ventilação mecânica. Então, aí a gente começa a mexer com outros fatores. É muito comum no hospital, você, quando está hidratando uma pessoa EV, você começar a ter as complicações das comorbidades dessas pessoas. Então, nessa atitude, observar muito, mas muito mesmo, doenças prévias. Aquilo que a pessoa já vinha apresentando. Com isso, você minimiza as complicações de uma diarreia grave, né? Você minimiza as complicações de diarreia grave. E também você vai usar vamos dizer assim, protocolos de hidratação, né? E a gente pode até comentar, hidratação maciça no primeiro momento, na primeira até a quinta hora, usando aí 30 até 70 ml quilo, né? De soro, soro intermediado, soro. Tem gente que gosta de usar muito soro ao meio, ou soro glicofi, né? Para poder fazer essa hidratação, ou mesmo, às vezes, usando até o soro Ringer, né? Porque ele já vem com um potássiozinho junto, que a pessoa tem uma tendência a ter uma hipocalemia, né? Uma hipocalemia. Então, isso já começa a ter esses complicadores, né?
Normalmente, esse Doutor, plano C... Oi. dá licença só um pouquinho, que a doutora Vera levantou a mão. Acho que ela quer fazer alguma pergunta. Então, tá bom. Então, vamos lá. Boa noite. Olá. Eu gostaria de saber, entre o plano A e o B, sem a pessoa estar tendo vômito, o que você acha do Provence mastigável? Então, é uma pergunta interessante essa que você fez, tá? A gente poderia até fazer uso desse tipo de terapêutica, vamos falar assim, se a gente puder até colocar como nesse sentido, mas a gente tem um probleminha aí, tá? Ele ainda deixa a gente a pé no que diz respeito à reposição adequada de água. Eu não sei qual que é a experiência que você tem sobre esse assunto. Outra coisa, geralmente no plano A, essa paciente já está na casa. Quase toda vez ela está na casa. Então, eu precisaria ter um acompanhamento de um familiar que fosse muito bem orientado para poder tomar esse tipo de conduta. Obrigada. Tá ok. Bom, se a gente está falando do plano C, nós estamos falando de pacientes graves. Pacientes que talvez tenham que ter associados processos aí até de contenção de infecção, né? E nessa contenção de infecção, a gente pode ter problema relacionado até com a oferta de algum agente antimicrobiano. Isso é muito importante da gente fazer nesse tipo de atenção, né? Bom, de qualquer maneira, sempre observando que esses planos de ação, eles são transicionáveis. Então, você está transicionando um para o outro de acordo com a melhora que a pessoa venha ou não a fazer. Se ela pode ter essa melhora ou ter essa piora. No plano C, a piora geralmente está relacionado a alterações hidroeletrolíticas graves e geralmente fica aderido a doenças pré-existentes. Então, você já vai ter um paciente com uma doença pré-existente que descompensou. É muito comum acontecer isso, tá? Então, você vai ter que dar atenção também para esse tipo de fenômeno. É difícil você ter um paciente, por exemplo, que vai fazer uma hidratação maciça, talvez uma shigellose, por exemplo, tá? Em que você não tem uma outra descompensação associada. Muito cuidado na hidratação, principalmente se tratando da função renal, tá? A gente tem alguns órgãos no nosso corpo que eles são muito sensíveis à desidratação. Em primeiro lugar, o pulmão. O fígado ele vem também nessa sequência, os rins em seguida, nós temos a parte cardíaca, a parte neurológica e a parte muscular. Então, a gente tem que ter um pouquinho de atenção só para esse cuidado, porque às vezes se detém muito no processo de oferta e a gente não percebe que tem alguns sistemas que estão entrando em falência. Então, isso nós não podemos deixar de definir, né? Bom, de qualquer forma, né? Normalmente a gente também tem diarreias no cuidado do plano C que já estão na esfera da disenteria. Isso atrapalha um pouco mais às vezes, né? Porque quando você tem esse processo, ele nem sempre significa que seja uma infecção grave de cólon. Pode ser lesão orificial que também transmite-se como uma disenteria. Pode ser um distúrbio de coagulação relacionado a uma disfunção hepática que ocorre nas diarreias, que também dá uma alteração disentérica, né? Lógico, na medida que o paciente entrou para a instituição hospitalar, você, num quadro desse, é obrigado, sem sombra de dúvida, a abrir um quadro protocolar de STEPP e abrir coletas de cultura. Isso não tem discussão. Isso aí é fundamental. Ninguém vai pôr um paciente dentro de um hospital numa condição dessa sem culturar esse indivíduo. E hoje, quando nós estamos fazendo aquela chamada microrregulação cultural, de cultura, então você consegue, com 24 horas, identificar alguns tipos de agente, então é muito fácil você já orientar a terapêutica, né? É muito fácil orientar a terapêutica, né? Então, isso é muito importante a gente definir na medida que você coloca esse paciente grave para dentro do hospital, né?
Bom, passando agora, dando continuidade à nossa discussão, podemos passar outro slide, né? Então, obviamente, dentro do tratamento, de uma forma assim um pouco mais genérica, a gente está tratando de paciente que pode estar fazendo um quadro febril, né? E um dos medicamentos que a gente considera mais interessante ainda é a dipirona. O paracetamol, ele é bem usado, bem utilizado, mas toma cuidado, porque às vezes um paciente com uma diarreia grave e às vezes infecciosa, ele acentua a disfunção hepática. Então, só tomar cuidado com o paracetamol nesse sentido. A dipirona ainda é o antitérmico de escolha, vamos assim, básica para um caso desse, né? É um antitérmico muito interessante. De uma forma geral, a gente não tem vamos assim, um uso de antibióticos de forma muito ampla. Então, a gente tem já uma antibioterapia um pouco mais restrita, né? Seria, por exemplo, geralmente tratando sempre de uma ceftriaxona, um ciprofloxacino, né? Sempre nesses antibióticos. Uma azitromicina que hoje já é definido como antibiótico dentro da esfera de tratamento, conforme, volto a dizer, é importante que nós tenhamos já um antibiograma já definido, certo? Podemos tratar também do metronidazol, quando você tenta um esquema relacionado a giardíase, ou também um antifúngico, no caso específico de uma candidíase, né? O fluconazol se cobre muito bem na Candida albicans de uma forma inicial. Geralmente as cândidas hospitalares, que é a glabrata, né? Ela já não aceita muito bem o fluco, então você tem que mudar para micafungina, anfo-B, alguma coisa desse tipo. Mas, normalmente, o fluco no início é muito interessante. Eu quero só deixar assim, um ponto bastante importante da diarreia, principalmente em criança. A criança desnutrida crônica, aquela criança que vive já com uma baixa atenção nutricional, né? Ela é uma criança já fraquinha, peso abaixo da curva, vamos falar, da evolução de crescimento ponderostatural da criança. Essa criança precisa tomar um pouco de cuidado quando ela entra num quadro de diarreia nesse nível, principalmente a diarreia do tipo do grupo B e do grupo C, né? Normalmente existe uma indicação de antibioterapia cegas. Isso aí é bem questionável, porque em medicina a gente não gosta de trabalhar muito com antibiótico em diarreia. A única exceção fica ainda, há uma discussão entre o pessoal da pediatria sobre esse tipo de pacientezinho, que é aquele paciente que ele realmente é um paciente com distúrbios orgânicos importantes, desnutrido, porque às vezes você pensa que a diarreia está só relacionado à perda de líquidos, né? E um distúrbio hidroeletrolítico, e você vai perceber que a diarreia está relacionada também a um quadro de desnutrição. Então, você tem um quadro de desnutrição importante que, associado a tudo isso, você acentua muito a condição de distúrbio orgânico, até em algumas condições irreversíveis, né? As diarreias, elas não são, só já finalizando um pouco mais, elas não são tidas a ter febres altas demais, né? Às vezes, por distúrbio hidroeletrolítico, a febre costuma subir um pouco, certo? Mas é muito difícil você ver diarreia com 39,5, 40 graus de febre. Alguns casos de shigellose, às vezes você consegue ver isso, por um distúrbio muito intenso. Mas, nesses casos, é interessante, principalmente em criança, você ter uma atenção especial aos quadros de pneumonia que às vezes evoluem com diarreia, porque criança não cospe secreção catarral, ele engole. Entendeu? Então, você tem um quadro diarreico, tá? Por ingesta de secreção catarral e uma criança que você tem que tratar de pneumonia. Não pode tratar somente uma hidratação simples. Então, observar bem esse aspecto, principalmente esses excessos de febre, né? As faringites que podem estar evoluindo nesse caso, alguns tipos de otite também mais intensas, né? Então, isso é muito importante você avaliar com bastante atenção esse processo, né? E também, se você definir que se trata de uma diarreia parasitária, né?
Aí, lógico, o metronidazol tem sido uma droga de escolha no cuidado desses pacientes, né? E, óbvio, as diarreias, elas podem mudar os seus planos de ação. Então, você tem um plano C que pode se transformar em plano B, e pode plano A e pode ir para casa com continuidade do processo de hidratação. Enfim, a gente quis mostrar para todos, né, como que funciona essa abordagem da diarreia. Eu acho que o mais importante mais importante de tudo isso daí, é entender, primeiro, que ela está tendo uma prevalência assim, relativamente alta no nosso meio. Eu falo isso porque a gente trabalha dentro de um pronto-socorro, que hoje tem uma prevalência um pouquinho mais acentuada. Diariamente, hoje, eu tenho pelo menos entre 4 a 5 casos de diarreia por dia sendo vistos por lá. Outra coisa, fundamental, não deixe seus pacientes desidratarem. Esse ponto é fundamental. Não tem outro tipo de abordagem mais importante do que manter a hidratação desses pacientes. Ah, mas o diagnóstico, assim, o diagnóstico faz depois. Diagnóstico de certeza, entendeu? Em primeiro plano, manter esse paciente hidratado. Ele vai te dar tempo de você pensar, de você ter exames, de você fazer o retorno desses exames, ter o feedback dessas evoluções, né? E, enfim, assim, definir aquele paciente, principalmente aquele paciente que já evolui para um plano C, porque aquele é o paciente que você tem que pegar e segurar no hospital e tratar com um pouquinho mais de atenção, né? E, obviamente, eu acho que vendo tudo isso daí, fazendo uma boa anamnese do paciente, fazendo uma avaliaçãozinha básica. Você vê que a avaliação primária de uma diarreia não se restringe muito a exames laboratoriais, não. É uma avaliação de exame físico mesmo. É pôr o paciente deitadinho lá, pôr a mão no paciente, avaliar, ver turgor de pele, ver boca seca, ver dificuldade ventilatória, entendeu? Ver, por exemplo, taquicardia, ver pulso fino, coisas que são avaliações clínicas do médico que se interessa pelo paciente. É isso que é interessante a gente deixar bem claro, né? Que não se trata de uma situação assim difícil de se resolver, né? Óbvio, não custa nada conversar com o doente e saber sobre doenças prévias, doenças que poderiam estar piorando esse quadro, cirurgias anteriores que poderiam estar acentuando esse processo, né? Nós já tivemos aqui caso de diarreia, que o paciente tinha perdido o colo esquerdo, entendeu? E mais metade do colo transverso, e ele tinha uma diarreia crônica, né? E ele procurou por uma desidratação, enfim, né? E a pessoa não teve a menor consciência em verificar esse tipo de coisa. Entrou lá com um Bactrim da vida lá, achou que aquilo já ia resolver o problema, mandou para cá, sendo que o paciente tinha uma síndrome do intestino curto. Então, quer dizer, é uma situação assim, muito importante ver o paciente, conversar com ele, tá? Mais interessante até que detalhes de exames, e não deixar de desidratar. Tanto que se for na casa, quanto se for dentro de um ambiente hospitalar, dentro de um pronto-socorro ou de um posto de saúde, na fase inicial, não importa, né? Isso tudo é fundamental, tá? Cuidado com os soros que são proporcionados às pessoas aí que a indústria farmacêutica coloca no dia a dia. Muito cuidado com isso, tá? Normalmente a gente tem aí surpresinhas não muito agradáveis com alterações metabólicas importantes por soros que são mal administrados, né? Eu acho, alguém tem mais algum questionamento que gostaria de colocar para a gente? Boa noite, doutor Hernani. Olá, Tudo tudo bem? bem? Bom, Estou aqui representando a Atenção Integral à Saúde. A doutora excelente. Luísa também está presente. E assim, você colocou um assunto que com tanta maestria que a gente nem precisa, não teve nem questionamento. Parabéns aí
pela explanação de como foi colocado, que é um assunto comum da nossa unidade também, né? E Sim, com muitas toda vezes a gente certeza. e muitas vezes, doutora, a gente vai no automático, né? Sim, E não releva as classificações como A, B e C. Se trata de diarreia, mas a gente vê, sim, se a gente não acompanhar, não monitorar de acordo aí com a gravidade, esse paciente pode muitas vezes até ir para a UTI, que já aconteceu, né, de paciente ir, exatamente, exatamente. né? Então, parabéns, fantástico. Olha, ganhei minha noite com a sua apresentação, viu? Muito Muito boa. obrigado. A gente fica contente em ajudar nesse sentido, em, né, fazer com que isso engrosse um pouco mais algum tipo de conhecimento aí e mude também essa visão, né, Sim, sobre a sim. abordagem desse tipo de paciente, já que hoje a gente já tem tido assim uma relevância maior no número de pessoas que procuram o PS ou PA, enfim, por situações dessa natureza, né? Exatamente. Eu tenho agora a responsabilidade como agente multiplicador de levar. Claro que não vai ser com toda essa didática, né, da aula, mas eu vou levar as informações para a equipe, né, e falar que eles perderam. A doutora Luísa está presente, mas os demais perderam a oportunidade, né, de compartilhar um assunto